Se você precisa ficar criando novos cards iguais todos os dias para adaptar a sua rotina, isso não está certo. Hoje eu vou te mostrar uma ferramenta que vai lhe auxiliar a criar cards de forma automática e facilitar muito o seu trabalho dentro do Notion. Bora para a tela. Fala pessoal, aqui quem fala é o João Pedro e gente, no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui uma dica sensacional que eu utilizo bastante no meu dia a dia e é uma função bem conhecida no Notion. Então hoje eu vou te explicar de forma simples, clara e direta, mostrando apenas 4 exemplos de como você pode utilizar as tarefas recorrentes dentro do Notion. Então para você que tem toda aquela burocracia todos os dias de ficar criando checklists iguais todos os dias dentro do Notion, dessa vez você não vai precisar. Eu vou te mostrar uma ferramenta que vai lhe auxiliar e fazer isso tudo de forma automática. Então você só vai precisar fazer uma vez só e depois disso já vai estar tudo configurado. Pessoal, o primeiro exemplo então de uma tarefa recorrente para a gente criar é o planejamento semanal. Então para você que tem um planner, um modelo, se organiza ali semanalmente suas atividades dentro do Notion, essa ferramenta é muito útil, principalmente para você que coloca a parte de treino, café da manhã, vitaminas, tarefas que você precisa fazer todos os dias ou ao menos 2 vezes na semana, a cada 3 dias, tem como você configurar dentro do Notion. A primeira parte é o treino, então digamos que você vai treinar 4 vezes no dia, tem como a gente configurar essa tarefa recorrente através das automações, isso mesmo. Então a gente vai nesse rainho, clique em nova automação, novo gatilho e aqui em novo gatilho você vai ver o a cada. E com ela você pode colocar coisas a cada 6 meses, 3 meses, 1 mês, 2 semanas, semana e dias da semana. Eu utilizo bastante os dias da semana, então é bem legal. Então a gente clica em dias da semana e, por exemplo, eu quero definir que na terça, quarta, quinta e sexta sejam criados 4 cards. Então toda semana nesses dias vai ser criado 4 cards. Então a gente seleciona os dias na ferramenta de recorrência, vai iniciar a partir de amanhã, então eu coloco a partir de amanhã. Encerramento, tem como você definir o encerramento, mas nesse caso é nunca. Nova função, você coloca adicionar página, seleciona a sua data base, que no caso é o planejamento semanal, e pronto. Aqui você coloca treinar e você habilita. A partir do momento que você habilitou a automação, terça, quarta, quinta e sexta-feira de toda semana vai ser criada uma nova tarefa. Eu não consigo mostrar aqui porque isso é por dias da semana, mas ele já vai criar de forma automática. Então, por exemplo, chegou na terça-feira, eu vou dar um exemplo para vocês não se perderem. Chegou na terça-feira, que é o dia que a gente setou, ele vai criar um cardzinho. Chegou na quarta, vai criar outro cardzinho. Chegou na quinta, vai criar outro card e assim por diante. Então você consegue ir dando checklists. Então você pode colocar essa ferramenta de check, filtrar, selecionei o filtro errado, filtrar, selecionar o filtro de caixa de seleção e colocar apenas as desmarcadas para aparecer aqui na frente. Então você consegue ir criando os cards e todo dia você vai dando o checklist nele. Então você pode fazer com café da manhã, vitaminas, remédios, enfim, a sua rotina ali do dia a dia, até com tarefas que você tem que fazer. Pessoal, desculpa, eu tô um pouquinho rouco, mas a gente tem que gravar vídeo. Pessoal, o próximo exemplo da gente utilizar as tarefas recorrentes é também para produção de conteúdo. Então é muito útil para você que tem uma agência de publicidade ou para você que é criador de conteúdo, que quer definir, eu quero 3 postagens na semana, 2 shorts, 2 feeds, você consegue também utilizar a recorrência para isso. Então digamos que eu quero postar toda segunda, quarta e sexta-feira. Eu posso criar uma automação, coloquei aqui o exemplo de uma base de dados de conteúdo, vou em automação, aqui em gatilho, coloco aqui em a cada, da mesma forma, coloco os dias da semana. Além dos dias da semana, você consegue selecionar os dias. Então, por exemplo, a cada 3 dias, 2 dias, eu quero postar vídeos a cada 2 dias. Então você consegue selecionar aqui a cada 2 dias, a partir de você escolhe a data, ele sempre cria um cartão. Então isso é muito interessante também, por exemplo, que eu vou mostrar ali na frente. Mas para esse de criação de conteúdo, eu acho mais interessante a gente utilizar o a cada, só que com dias da semana. Então digamos que você quer criar para segunda, quarta e sexta-feira. Então digamos que você quer aqui criar para produção de conteúdo, eu quero um feed. Aí eu vou aqui, posso até selecionar o formato e o tipo. Então eu consigo alterar várias coisas
e colocar aqui, ó, quero um feed todos esses dias da semana. Então eu consigo colocar até em desenvolver e habilitar. Agora, na segunda, quarta e sexta-feira, ele vai automaticamente pegar e criar um feed aqui. Ele vai automaticamente criar um feed, como se fosse assim, vai estar como feed. Desenvolver, o formato vai aparecer como feed e a data de publicação do dia em questão ali, se for segunda, a data da segunda, se for quarta, a data de quarta e se for sexta-feira, a data de sexta-feira. Outro exemplo bem bacana é a rotina administrativa mensal. Digamos que você tem que mandar um relatório para o cliente a cada 15 dias. Então o que você pode fazer? Mesma coisa, automações a cada. Então em vez de você colocar dias da semana, você pode colocar aqui, ó, dia. Então a cada 15 dias você encaminhar um relatório cliente X. Então você consegue definir os dias de mandar o relatório e assim a cada 15 dias vai sempre gerar essa tarefa para você fazer e vai criar. Aí você consegue adicionar as propriedades, enfim, importante, consegue colocar aqui, selecionar o cliente, enfim, tem como você selecionar ali as opções dentro das tarefas ali rotineiras, que é bem bacana. O último exemplo aqui é tanto para o CRM, que para quem não sabe eu também disponibilizei, vou deixar o card aqui em cima, ou aqui em cima, não lembro qual que é, mas vou deixar o card disponível do template de CRM que eu disponibilizei ali pra galera. Caso você queira assistir o vídeo, vai estar em um desses dois lados aqui do vídeo. E você pode fazer uma estratégia de follow-up utilizando essa ferramenta. Então digamos que você quer fazer o follow-up, você vai em automação da mesma forma, utiliza aqui, pode ser 2 semanas, então a cada 2 semanas eu quero mandar na terça e no sábado, a cada 2 semanas, uma proposta para o cliente ali de promoção. Então você coloca o a cada, adicionar página, seleciona a sua base de dados que você quer que o cartão seja gerado e coloca aqui cliente, e caso você tiver algum status, por exemplo esse status de follow-up, desconto. Coloquei aqui desconto, então depois de habilitado, a cada 2 semanas, depois do momento em que você criou a automação, ele vai gerar ali um lembrete de follow-up. Então isso é bem interessante mesmo, para você que às vezes quer fazer o follow-up para o cliente, enfim, automatizar algumas tarefas. Então no geral, pessoal, é isso. Eu mostrei 4 exemplos aqui de como utilizar a ferramenta. É bem interessante, muito útil para o seu dia a dia. Você pode utilizar no seu planejamento semanal, produção de conteúdo, rotina administrativa. Até, por exemplo, se você tem um aplicativo para vencer, você pode definir uma automação de rotina para atualizar esse aplicativo, mandar relatórios. Isso é bem legal, que otimiza o seu tempo. Você não precisa ficar criando cardzinhos e você automatiza alguns processos do seu dia a dia, que é bem importante, ainda mais para você que talvez esteja empreendendo ou cria conteúdo. A gente sabe que o tempo ele é muito importante. Acredito que essa ferramenta vai ajudar bastante vocês aí a desenvolver no dia a dia. E pessoal, se vocês gostaram dessa ferramenta, não conheciam, peço que comentem ali nos comentários. Isso me ajuda bastante, essa interação de vocês. Se vocês têm alguma dúvida sobre o Notion, tem alguma dúvida sobre alguma coisa relacionada a tudo que eu falei no vídeo, pode colocar nos comentários. E se você gostou do vídeo, curtiu, João, vou utilizar isso daqui no meu dia a dia, se inscreva no canal, que eu vou estar sempre postando mais conteúdos relacionados a Notion e também a marketing. Quero começar a trazer conteúdos de marketing. Aguardo a sua inscrição e espero você no próximo vídeo, beleza, pessoal? Desculpem a minha voz, estou um pouco rouco, mas trouxe vídeo para vocês, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu! E aí, pessoal, se inscrevam no canal e deixem o like no vídeo para apoiar o conteúdo. Muito obrigado!